Os cientistas finalmente estão descobrindo a verdade sobre a Ilha de Páscoa. Há várias décadas, um grande mistério paira sobre essa ilha, um lugar remoto de solo vulcânico muito distante no Oceano Pacífico. O curioso é que o nosso planeta tem milhares dessas ilhas isoladas. Então, o que torna essa ilha tão especial e misteriosa? Se você já viu alguma foto ou documentário dela, provavelmente já sabe que o mistério não está na ilha em si, mas nas estátuas gigantes de pedra que estão espalhadas por toda a ilha. Então já se prepara aí, porque no vídeo de hoje nós iremos viajar para a Ilha de Páscoa e tentar solucionar de uma vez por todas esse mistério. Olá, este é o Incrível ou Impossível? Rapa Nui, o nome dado à Ilha de Páscoa pelos seus primeiros habitantes, é parte do território do Chile e está situada no sul do Oceano Pacífico. Ela está tão distante que você pode facilmente considerar a ilha como um dos lugares mais isolados do mundo, estando a mais de 1.900 quilômetros de distância das Ilhas Pitcairn, que são seus vizinhos mais próximos. O Chile, em si, está a 3.700 quilômetros da ilha. A área da ilha é de apenas 163 quilômetros quadrados, e este pequeno pedaço de terra é a casa de 887 estátuas de pedras enormes. Essas estátuas são chamadas de Moai e foram esculpidas pelos antigos Rapa Nui entre os séculos 10 e 16, usando pedras vulcânicas extraídas do vulcão Rano Haraku, que fica na ilha. As estátuas Rapa Nui são facilmente reconhecidas. Elas têm um formato humanoide com cabeças enormes e corpos alongados. Elas têm nariz longo que se assemelha a anzóis de pesca, sobrancelhas grossas e olhos profundos. Inicialmente acreditava-se que as estátuas eram apenas cabeças, mas surpreendentemente descobriu-se que elas tinham um corpo inteiro anexado às cabeças. Essa descoberta ocorreu durante escavações em maio de 2012. Os corpos estavam escondidos embaixo da terra. Algumas estátuas estão em pé sobre plataformas de pedras, outras estão caídas ou quebradas pelo caminho, e outras ainda estão inacabadas na pedreira do vulcão. Curiosamente, todas as estátuas, com exceção de um grupo, estão viradas para o interior da ilha. Isso quer dizer que elas estão de costas para o oceano, como se estivessem vigiando e protegendo as aldeias. As únicas estátuas que não se encaixam nesse padrão foram encontradas em Aru Akivi, um lugar sagrado para os nativos de Rapa Nui. Os Moai variam muito em tamanho e peso, mas a média é de 4 metros de altura e 14 toneladas. O maior Moai já erguido mede 10 metros e pesa 82 toneladas, enquanto o maior Moai já esculpido mede 21 metros e pesa 270 toneladas, mas está inacabado e nunca foi transportado da pedreira. E é aí que começa o primeiro grande mistério da Ilha de Páscoa. Como os antigos Rapa Nui conseguiram esculpir, transportar e erguer essas estátuas gigantes sem nenhuma tecnologia avançada? Bom, existem várias teorias para tentar explicar essa questão. Uma das mais populares entre os amantes de mistérios é que as estátuas foram criadas e movidas por alienígenas. Mas, mesmo que você goste dessa hipótese, esquece. As pedras utilizadas para esculpir as estátuas são encontradas na própria ilha. A maior parte do material utilizado vem do vulcão Rano Haraku, localizado no nordeste da Ilha de Páscoa, e não de outro planeta. Nos anos 80, alguns pesquisadores decidiram recriar uma estátua e ver a possibilidade de movê-la de um lado para o outro. Eles só poderiam utilizar as ferramentas que os nativos tinham acesso, e parecia algo impossível de ser realizado. Mas pouco depois, um arqueólogo americano conseguiu mover uma cópia de 9 toneladas. Várias décadas se passaram e um outro grupo de cientistas americanos provaram que a civilização da ilha conseguia amarrar cordas em volta das estátuas e movê-las com um movimento de caminhada. Eles colocaram essa teoria em prática, movendo uma réplica em tamanho real por 100 metros utilizando esse método. Na verdade, a ideia deles também explica o porquê de, no folclore Rapa Nui, as estátuas caminhavam com a ajuda de magia. Isso explica como as estátuas foram transportadas para os seus devidos lugares, mas uma outra questão permanece cercada de mistérios. O que causou o fim da civilização Rapa Nui? Acredita-se que os Rapa Nui chegaram à ilha por volta do século 5 ou 6. Chegaram em canoas vindos de outras ilhas da Polinésia. Eles encontraram uma ilha fértil e rica em biodiversidade. Eles se estabeleceram na ilha e desenvolveram uma cultura única e complexa, com uma língua própria e até mesmo uma escrita chamada Rongorongo.
Sabe-se que a ilha, embora pequena, chegou a suportar uma população numerosa de até 15 mil habitantes. Embora não seja unanimidade entre os pesquisadores, esse número faz sentido. Considerando-se a tecnologia dominada pelos nativos da Ilha de Páscoa àquela altura, só com um contingente populacional desse porte seria possível construir e transportar tantos moais. Mas alimentar toda essa gente era um problema sério, ainda mais em uma ilha tão isolada, de apenas 160 km², e com recursos naturais limitados. A solução foi a agricultura intensiva, principalmente alimentos ricos em carboidratos como batata doce, inhame, banana e cana-de-açúcar. O clima não ajudava muito. Já naquela época, a Ilha de Páscoa era um lugar relativamente frio, de pouca chuva e muito vento. Mesmo assim, produzia-se o suficiente para que a civilização prosperasse. Os Rapa Nui abriram canais de irrigação, desenvolveram quebra-ventos e aprenderam a usar pedras escuras aquecidas ao sol durante o dia para esquentar o solo ao redor das mudas à noite. Construíram também enormes galinheiros de pedra para criar sua principal fonte de proteína animal. Durante séculos, todo esse esforço parece ter dado bons resultados, até que, provavelmente a partir de 1400, a obsessão por moais parece ter passado do limite. Na disputa para ver quem construía a estátua mais espetacular, os habitantes da Ilha de Páscoa podem ter provocado um ecocídio na ilha, ou seja, uma destruição em larga escala do ecossistema. Eles teriam desmatado as florestas para obter madeira para fazer as ferramentas, os trenós e as canoas, além de usar o fogo para limpar o solo para a agricultura. Eles também teriam caçado e pescado excessivamente os animais da ilha, levando à extinção de várias espécies. Tudo isso teria causado uma grave crise ambiental na ilha, com erosão do solo, perda da fertilidade, escassez de água e diminuição dos recursos naturais. Essa crise teria afetado diretamente a população da ilha, que dependia do meio ambiente para sobreviver. Acredita-se que o número de habitantes da ilha tenha caído drasticamente por causa da fome, das doenças, dos conflitos internos e até mesmo do canibalismo. Esse processo de decadência, de acordo com a maior parte dos estudiosos, ocorreu entre os séculos XVI e XVII, antes mesmo da chegada dos europeus. As expedições europeias que visitaram a ilha a partir do século XVIII ajudaram a piorar a crise, espalhando epidemias e levando nativos como escravos. No fim do século XIX, havia pouco mais de 100 pessoas na ilha, basicamente o mesmo número que teria aportado lá 1000 anos antes e fundado a Sociedade Rapa Nui. Mas essa teoria de ecocídio também é controversa e questionada por outros estudiosos. Eles argumentam que os Rapa Nui não eram tão irresponsáveis assim com o meio ambiente, e que eles tinham conhecimentos avançados de agricultura e manejo dos recursos naturais. Além disso, eles mantinham uma relação harmoniosa entre as diferentes tribos da ilha, cooperando na construção dos moais e compartilhando os recursos disponíveis. Então, eles não poderiam ter sido os responsáveis pelo próprio extermínio. Uma pesquisa demonstra que os Rapa Nui só entraram em declínio depois do contato com os europeus, que trouxeram consigo doenças, escravidão e violência. Os primeiros a chegarem na ilha foram os holandeses em 1722, que relataram ter encontrado uma população de cerca de 3.000 habitantes, que viviam em aldeias simples e cultivavam a terra. Depois dos holandeses, vieram os espanhóis em 1770, que reivindicaram a ilha para a coroa espanhola e a batizaram de San Carlos. Acreditando que os moais eram ídolos pagãos, os espanhóis tentaram, sem sucesso, converter os nativos ao catolicismo. Eles também levaram alguns nativos como escravos e deixaram alguns presentes indesejados, como sífilis e tuberculose. Em 1774, foi a vez do famoso explorador inglês James Cook visitar a ilha. Ele encontrou uma situação bem diferente da relatada pelos espanhóis. A ilha estava em ruínas, com muitos moais derrubados ou quebrados, e a população estava reduzida e miserável. Ele atribuiu essa situação à guerra civil entre os nativos, mas não levou em conta o impacto das doenças e da escravidão trazidas pelos europeus. E foi a escravidão que selou o destino dos Rapa Nui. Em 1862, traficantes de escravos peruanos invadiram a ilha e sequestraram cerca de 1.500 nativos, levando-os para trabalhar nas minas de guano no Peru. Entre eles estavam os últimos sacerdotes e chefes da ilha, que levaram consigo os conhecimentos sobre a cultura e a escrita Rapa Nui. A maioria dos escravos morreu de doenças ou maus tratos no Peru, e apenas alguns conseguiram voltar para a ilha. Mas eles trouxeram consigo uma doença ainda mais mortal, a varíola, que dizimou quase toda a população restante da ilha.
Em 1877, havia apenas 111 habitantes na Ilha de Páscoa, sendo que apenas 36 eram puros Rapa Nui. A ilha estava devastada e abandonada, e os Moais eram testemunhas silenciosas de uma civilização perdida. Em 1888, a ilha foi anexada pelo Chile, que estabeleceu uma administração militar na ilha e restringiu os direitos dos nativos. Eles foram confinados em uma pequena área da ilha chamada Rangaroa, onde vivem até hoje. Foi somente no século XX que os Rapa Nui começaram a recuperar parte da sua cultura e de sua identidade. Eles reconstruíram alguns dos Moais, restaurando seu valor histórico e religioso. Eles também reivindicaram seus direitos como povos originários, exigindo mais autonomia e respeito do governo chileno. Eles também se abriram para o mundo, recebendo visitantes e pesquisadores interessados em conhecer a sua história e a sua cultura. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo e que tenha aprendido um pouco mais sobre essa ilha fascinante. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E se você quiser saber mais sobre outros lugares incríveis ou impossíveis do mundo, deixe nos comentários as suas sugestões. Nós adoramos ler as suas opiniões e ideias. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.